porque vai ser muito, muito bom. Deixa eu arrumar aqui. Mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. E vamos à leitura do texto, mais uma vez. Oi? Alô? Diz assim, ó. Aliás, não vou ler ele agora não, deixa guardadinho aí, vou ler depois. No salmo de abertura de hoje, Salmo 19, versículos 7 e 9, nós tivemos algo muito legal sendo dito aqui, no versículo 7 ao 9, e fala assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém, amados? Este salmo, ele vai trazer para nós a introdução, a grandiosidade e a pureza da lei de Deus e vai revelar também a sua função de restauração, orientação e santificação. Guardem isso. Ela vai trazer a restauração, a orientação e a santificação. E aqui nesse texto ele está antecipando o que Jesus afirma em Mateus capítulo 5, sobre o qual nós fizemos a leitura mais cedo. Amém? E ele diz que a lei não foi anulada, mas ela se cumpre em Jesus, e isso é muito importante essa noite. Mateus 5, 17 e 20, mais uma vez, diz assim, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas a cumprir. Porque de certo vos digo que até que os céus e a terra cessem, nenhuma iode ou um ponto da lei cessarão até que tudo se cumpra. Portanto, todo o que menospreze um só desses pequenos mandamentos e assim o ensine aos homens, pequeno será o chamado ao reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e os ensine, este será chamado grande no reino dos céus. Eu vos digo, pois, que se vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Amados, vocês vão perceber que eu estou falando meio esquisito, que ontem teve o jiu-jitsu, o MDL, e eu faço o convite a todos que querem praticar um esporte. Todo sábado nós temos ali em cima o nosso jiu-jitsu, com grandes homens, com grandes personagens. E ontem, fazendo treino, né, não tem como você treinar jiu-jitsu e não se machucar. É um fato. E o fato é que eu mordi a minha língua com tanta força que eu arranquei um pedaço da minha língua. Não sei, não tente me dizer como que eu consegui isso, mas isso aconteceu. E está assim, né? Eu estou tentando falar meio diferente do... Como é que é o nome daquele... do gaguinho, né? Então, por favor, podem rir à vontade. Muitos enxergam a graça como uma substituição da lei. E o Novo Testamento como o oposto ou a oposição ao Antigo Testamento. Mas Jesus, ele vai desfazer essa falsa dicotomia quando ele afirma: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E Jesus aqui deixa claro, a lei continua válida, mas agora iluminada, aprofundada e cumprida nele. Eu estou dando um pano de fundo para a gente entrar onde eu quero.
Amém? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas eu vou explicando na medida que nós estivermos entrando nessa palavra. Então, a revelação de Deus, ela tem unidade, justiça, e é a justiça de Deus que não é externa. Isso eu falei aqui nos dízimos e ofertas. Ela não é uma revelação teatral ou hipócrita, como existia na vida dos fariseus, mas intensa, sincera e espiritual. O que isso quer dizer? Fariseu era o cara que ia para a igreja. Eu tenho um treinamento que chama Passando a Guarda. É um treinamento com homens e eu falo muito sobre um personagem chamado Homer Simpson. Quem é o Homer Simpson? Homer Simpson é um homem padrão. É o cara que trabalha, tem um bom trabalho. É o cara que tem uma casa, tem um carro, tem uma família, tem uma esposa, vai domingo à igreja, mas ele é completamente deslocado da realidade. Isso porque Homer Simpson, apesar de ser um homem que vai à igreja, ele é um cara que ama as coisas erradas, ainda enche a cara, ele não é um cara confiável, é um péssimo marido, é um péssimo pai, é um péssimo cristão, é um horroroso funcionário, que quem já viu o desenho do Simpson sabe o que eu estou falando, que por várias vezes no desenho ele já quase destruiu a cidade, porque está sobre a sua responsabilidade uma usina nuclear. Então quem é esse fariseu? É esse personagem que vai à igreja, que traz o seu dízimo, que canta, que vive uma ótima aparência religiosa, mas na prática, a sua vida não é consolidada, não é sólida. Ele não vive aquilo que ele demonstra às pessoas dentro da igreja. Então, essa é a verdade quando Jesus fala, olha, vocês não podem ser como os hipócritas. Então nós estamos vivendo hoje uma geração que abandonou o padrão de Deus. Isso, meus irmãos, porque nós vivemos num país em um colapso de ética. O que antes era vergonha se transformou em orgulho. A quebra dos princípios de Deus se torna uma pauta cultural celebrada por muitos artistas, políticos e até mesmo por aqueles que estão dentro da igreja. A nossa moral cristã, ela está sendo ridicularizada, porque valores como pureza, honestidade, fidelidade e santidade passaram a ser tratados como coisas retrógradas e coisas movidas por gente opressora. Nós, aqueles que queremos viver a palavra, os mandamentos de Deus, nós estamos começando a ser tratados como aqueles que foram chamados para serem a parte mal da história. E a nossa igreja como um todo, eu estou falando na igreja brasileira, não bola de neve, mas estou dizendo todo o corpo de Cristo, em muitos contextos, passou de guardadora da verdade a aplaudidora do erro, em nome da relevância, da audiência e daquilo que eu falei na quinta-feira. Eu preciso ser aceito. E a igreja hoje, ela se transforma num ponto onde as pessoas precisam ser aceitas. Quando eu saio de casa, lá onde eu moro, uma igreja colocou num poste assim, olha, nos perdoe se a igreja te feriu. Não foi Jesus, foi as pessoas. E o convite é para a igreja que está lá, né? Toda vez que eu passo lá, eu falo, que coisa horrorosa, que coisa ridícula. Aí você imagina, chega um cara lá e fala, só, infelizmente, eu tive um desvio na minha empresa, e eu soneguei impostos pra caramba, soneguei muitos impostos, eu acabei dando prejuízo, e o pastor lá da igreja, daquela igreja lá, ele disse que eu estava errado, que eu precisava me corrigir, e eu me senti tão oprimido com aquela fala, e quando eu andei na rua, eu vi aquela plaquinha sua, então, o que eu faço? Ou,
Ai, sabe, pastor, eu saí daquela igreja porque eu traí o meu marido, né? Eu traí ele não uma, duas, mas foram várias vezes, e eu conversei com o meu pastor, e o meu pastor disse que eu estava errada, e ele disse que eu precisava me corrigir e me consertar. Eu me senti tão mal com aquilo, uma opressão, porque ele não sabe o que eu vivo, e por isso que eu fiz aquilo. Mas quando eu andei na rua, eu vi aquele cartaz dizendo que eu seria bem aceita na sua igreja. Diz para mim, o que eu faço? Você imagina, o Evangelho de Cristo virou um lugar onde nós precisamos aceitar as pessoas e continue a sua vida do jeito que está. Ah, se não fosse uma boa liderança que não tivesse me ajudado e me auxiliado a transformar a minha vida para ser o homem que eu sou hoje. Então todos nós precisamos entender onde está o nosso valor, onde está o seu valor, onde está o valor do nosso coração. Jesus está dizendo que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E ele cumpre a lei, mostrando da forma mais amável possível. Ele vinha, ele trazia a correção, ele trazia o chicote, mas ele amava aquelas pessoas, ele cuidava das pessoas. Amém, amados? Então, com tudo isso, a justiça dos fariseus, feita de aparência e discurso, voltou a tornar espaço nos púlpitos. Muitos falam sobre Deus, mas vivem totalmente longe da palavra. E aqui é uma crítica ou uma autocrítica sobre nós como todos. O que nós temos feito como cristãos? Será que nós temos lido a palavra do Senhor? Será que nós temos aprendido com a palavra a forma correta que nós vamos viver? Será que nós separamos um tempo da nossa agenda para deixar um pouquinho o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube de lado para se dedicar àquilo que o Senhor pode nos ensinar por meio da palavra? Jesus está aqui nos confrontando. Quem ensina a lei de forma distorcida, quem ensina a palavra, ah, pastor, você está falando só de você que você é pastor. Não, eu estou falando a todos aqueles que se declaram cristãos. Há uma responsabilidade nossa de ensinar a lei, mas não de maneira distorcida, porque senão Jesus disse, vocês serão os menores no reino, vocês serão os menores, vocês serão o mínimo no reino. E no versículo 17, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Jesus está iniciando aqui a sua sessão com uma afirmação direta, porém revolucionária. O povo judeu estava habituado com os mestres que acrescentavam ou distorciam a lei. E quando Jesus começa a ensinar com autoridade, com firmeza e com coragem, aqueles que viviam de uma vida hipócrita, aqueles que viviam uma vida mentirosa, passaram então a acusar Jesus de subverter a lei de Moisés. Mas ele afirma que veio não para anulá-la, mas para levar a lei à sua plenitude. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu toda a lei estava sobre ele, e ele mostrou que ele pôde fazer isso, por meio das suas ações, não por meio hipócrita, não por meio onde era muito fácil, eles chegavam na igreja, todos eles bem arrumados, todos eles bem perfumados, eles oravam alto, oravam bem alto, eles gritavam tão alto, para dizer que eles estavam orando, ó Deus, olha quanto que eu trouxe na caixinha do altar, eu olhei aquela irmã, ela trouxe uma moedinha, mas olha quanto que eu coloquei muito dinheiro, eu estou colocando aqui mais dinheiro, olha só Deus, eu estou colocando mais dinheiro, e as pessoas vendo a quantidade que eles estavam colocando, mas lembra do que eu falei no dízimos e oferta? Não é o que você coloca, é como você coloca. Não é o que você coloca, é como você faz as coisas para Deus. O verbo grego plerô, cumprir, ele vai trazer o significado de completar, de encher plenamente, de dar significado total. Jesus cumpriu a lei em 3 dimensões. Ele cumpre a lei na sua vida, ele viveu sem pecado, ele obedeceu a lei plenamente, Hebreus capítulo 4, no versículo 5. Ele viveu no ensino porque ele trouxe à tona o espírito da lei, revelando a sua profundidade,
Mateus 5, 21 ao 48, e na cruz ele cumpriu os sacrifícios e simbolismos da lei cerimonial, tornando-se o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, o Cordeiro de Deus, que limpou as nossas mazelas, o Cordeiro de Deus, que nos deu a garantia de viver a vida sob a qual nós vivemos hoje. E é por isso que eu, como igreja, eu como um homem de Deus, eu preciso glorificar a Deus todos os dias, pelo fato dele ter me salvo, dele ter salvado a minha vida, dele ter mudado a minha história, dele ter mudado a minha trajetória. Gente, mas você fala, pastor, mas para você é fácil, você vive a palavra, você vive todos os ensinamentos. Não, cabeção, todos nós somos carentes dessa graça, todos nós temos o nosso dia, como diz lá fora, o dia de cão, o dia onde a gente quer matar um, o dia onde a gente quer destruir alguém, mas aqui nós precisamos entender que Jesus morreu mesmo entendendo o quanto que a gente é falho. Eu falei isso na quinta-feira, e Ele espera de nós uma vida transformada. Uma vida transformada. Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso não significa o fim, no sentido de anulação, mas a finalidade, o propósito pleno da lei, de trazer a justificação para te ajudar. Jesus morreu na cruz para te ajudar. Jesus morreu na cruz para me ajudar. Ele morreu na cruz para que a nossa vida pudesse glorificar o nome dele que está nos céus. Amém, amados? Então ele não vem para revogar a lei, ele não vem para destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E a segunda coisa é que a palavra de Deus é infalível e eterna. Olha o que ele diz no versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aqui nesse texto, Jesus está exaltando a perenidade e a autoridade total da palavra de Deus. O cristão que não lê a palavra, o cristão que não observa a palavra, não é ainda um cristão. Você é apenas um religioso ou uma religiosa, que faz os seus votos na igreja, que faz os seus votos no templo, mas Jesus está demonstrando que a palavra dele é aquilo que nós precisamos para viver. Estava conversando com um casal esse final de semana, e aí eu estava, essa moça vai se tornar uma médica, ou já é uma médica, e aí eu fico perguntando um monte de coisa. Por que tem dor aqui? Por que nasce cabelo na orelha? Por que não sei o quê? Essa aqui ainda não perguntei, tá? Mas eu vou perguntar. Por que a gente vai ficando velho e vai ficar nascendo os cabelos que a gente nem imaginava? Aí ela, pô, você está perguntando muito. Não, né, Fizeiro? Fico perguntando, por que o músculo dói? Por que aquele negócio, a espinha, não sei o quê? Eu saio perguntando um monte de coisa. Aí ela falou assim para mim, olha, muito cuidado. Porque quando você começa a saber demais, você aumenta o seu nível de responsabilidade. E aí quando ela falou, eu não sei assim, mas eu falei, acho melhor nem ter ficado sabendo tanta coisa, né? Por que isso? Porque quando você toma conhecimento de algumas coisas, você começa a se controlar, você começa a entender como o mecanismo funciona e começa a buscar meios para que aquilo que você aprendeu seja colocado em prática. E por que ela falou isso? Porque ela sabe. Ela falou, porque eu estava perguntando, né, ela mostrou um negócio no cérebro, não sei o que era o negócio lá, um acidente cardiovascular, sei lá, uns trem, é uma técnica deles aí. Ela mostrou para mim, eu falei, mas, pô, galera, né, trabalha com soco, vale tudo, como é que é esse negócio, boxe? E a pessoa que bate a cabeça assim, sem querer, caiu no chão, bateu a cabeça, o crânio é tão grosso, como é que machuca o cérebro, não sei o que. Ela falou, por isso, nem tudo, você tem que observar. Eu, caramba, cara, que dificuldade. Mas não, você observa, você tem que observar. Ela foi me dando as dicas, eu falei, caramba, que doideira. Como é legal você conhecer alguém que sabe daquilo que está falando, e não somente isso, entende a responsabilidade de ensinar para outras pessoas que são leigas, porque ela viu que eu era leigo. Não é? Que uma pessoa bateu a cabeça na árvore, aí já, ai, está com câncer, porque a Aline me falou.
Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é mais ou menos isso. Depois que eu leio, eu não sou mais ignorante. Depois que eu estudo a palavra, eu não sou mais ignorante. Eu sei o que Deus pode fazer na minha vida, assim como Ele fez na vida de tantos outros homens e mulheres na palavra. O que precisa de mim? O sacrifício de buscar ainda mais o conhecimento pleno da palavra, para que eu possa viver na plenitude aquilo que Deus tem para mim. Quem crê nisso diz amém. Isso tudo vai mostrar que cada detalhe da palavra é inspirada, amém? A palavra é a inspiração. Lembra do que eu falei da lei? Jesus veio para cumprir a lei. O que nós estamos fazendo aqui? Eu vim cumprir a palavra. O que as pessoas lá fora querem ver de nós? Alguém que cumpre a palavra do Senhor. Então, em tempos onde nós vivemos o relativismo moral, muitas pessoas, muitas igrejas, muitas lideranças estão tentando adaptar a Bíblia a uma cultura moderna. Porém, a verdade de Deus não muda com os tempos. Amém? Não é porque o tempo mudou e Deus tem que mudar, não. Deus não muda a sua palavra. O que é pecado ontem, continua sendo pecado hoje. Deus não muda, Malaquias 3,6, e sua palavra permanece para sempre. Mas Deus, a palavra de Deus não muda. É como a nossa mãe que dizia, não vai, não vai, não vai. Se for, na minha época, né? Se for, olha, eu lhe arrebento. Não, mas se é a minha última palavra, não vai. É assim, mãe, né? E tem que aprender, não é? E aprendeu. A mãe toda orgulhosa, aprendeu, com certeza. Então nós, cristãos, nós não negociamos princípios para tentar ajustar ao mundo à nossa volta. O mundo tem que se submeter à palavra. E que palavra é essa? É aquela que eu leio todos os dias. É aquela que eu busco todos os dias. A igreja que se cala diante do erro, porque ela está com medo de seguidor, ela está com medo de ter hater, ela vai apagando a sua luz, como eu falei no culto de quinta-feira. Quem esteve aqui sabe muito bem o que eu estou falando. E a outra coisa que a palavra faz, que Jesus está falando, quebrar e ensinar errado a lei é um ato grave, no versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar as pessoas, será chamado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Isso porque Jesus está revelando para nós o peso duplo da responsabilidade, viver e ensinar a verdade. Eu não posso viver aquilo que muitos ouviram de seus pais. Faço o que eu falo, mas, como é que é? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Esse é o pior tipo de argumentação que um pai pode dar para o filho. Esse é o pior tipo de orientação que um líder pode dar para os seus discípulos. Dizer, olha, você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer, que está na palavra. Mas essa pessoa não cumpre nada do que está dizendo. Quebra o princípio, quebra os seus valores. Então Jesus está dizendo que se eu quebrar aquilo que eu ensino, eu estou cometendo um erro grave. Porque você está se mostrando hipócrita. Mentiroso. A sua vida precisa ser uma vida de verdade. Amém, amados? Muitos, então, daquela época falavam sobre a lei, mas eles não viviam aquilo que estava na lei. Olha só o que está dizendo Mateus 23, no versículo 3. Portanto, qualquer coisa que vos digam para guardardes, guardai e praticai, mas não fareis conforme suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Eles dizem, mas não fazem. Então Jesus está denunciando como hipócritas. Eles são atores espirituais que carregavam a aparência de ser uma pessoa amorosa, piedosa, mas estavam cheios de iniquidades. Então, em nossos dias, meus irmãos, há muitos falsos mestres que reduzem o evangelho à motivação ou autoajuda. Há muitos mestres que pregam prosperidade sem arrependimento.
E muitos ignoram a santidade em nome da inclusão. Vendem os seus valores, vendem aquilo que está na palavra. O que Deus quer de nós? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo num tempo muito próximo de uma perseguição à igreja. Eu não sei se vocês estão percebendo o desenho que está sendo feito no mundo, mas esses dias eu estava vendo uma moça, uma dessas pessoas que ficam protestando na rua, e aí o cara botou um vídeo do Hamas torrando uma criança no micro-ondas, colocando dentro do micro-ondas, e a mulher falava assim: quanto mais crianças e quanto menos judeus na terra, melhor. Continuem fazendo. E ela assistindo o vídeo de uma criança sendo colocada num forno micro-ondas. E você imagina o sofrimento daquela criança, mas o ódio era tanto que ela dizia: continuem a matá-los, continuem a matá-los. E você pode dizer para mim que talvez eu esteja sendo uma pessoa que está justificando um erro pelo outro. Mas nós sabemos que toda a história, esse sinal de perseguição, ele vai culminar numa perseguição maior, não apenas aos judeus, mas à igreja de Cristo, a nós cristãos. Um pastor da Segunda Guerra Mundial, Martin Niemöller, ele dizia: olha, quando vieram pegar os comunistas, eu não falei nada porque eu não era comunista. Quando vieram pegar o social-democrata, eu não falei nada porque eu não era social-democrata. Quando vieram pegar os caminhoneiros, eu não falei nada porque eu não era caminhoneiro. Mas quando pegaram os judeus, eu já não podia falar mais nada. Então, se nós não olharmos o que está acontecendo à nossa volta e entender o que a Bíblia está nos ensinando, ela está dizendo que esse tempo vai chegar. Mas Deus vai nos encher da sua graça e sabedoria num tempo de perseguição, e nós veremos a glória de Deus como nunca antes. Nós não tememos a perseguição. Eu temo fazer errado para não entrar no lugar onde eu quero, na presença de Deus para todo o sempre. Amém. Então eu não posso ignorar a santidade, porque eu preciso aceitar todo mundo. Não, Jesus me aceitou, mas Ele corrigiu-me dos meus problemas e desvios de caráter. Então Ele quer fazer isso em nós, uma mudança total, porque esse dia, quando chegar, nós estaremos prontos, como guerreiros e guerreiras, prontos para uma batalha, onde nós vamos ver o poder de Deus se manifestar sobre todos nós, em nome de Jesus. Então, muitas pessoas estão violando a palavra de Deus, ensinando erroneamente. Tiago 3,1 adverte: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o mais duro juízo. Então, quando você quer ser mestre sobre alguém, quando você quer ser maior do que alguém, quando você quiser ensinar uma coisa a alguém, saiba que Deus vai cobrar 2 vezes de você, porque você se coloca numa posição de ensinar. Porque quem ensina precisa também revelar que vive aquilo que está ensinando. Então a verdadeira grandeza do reino não está na forma como eu falo, nem nos números, mas em obedecer e ensinar com fidelidade a palavra do Senhor. E a justiça do reino, ela é maior do que qualquer religioso por aí. A justiça de Deus é maior do que qualquer religião. Mateus 5,20 diz: porque vos digo que a vossa justiça, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E Jesus está terminando aqui com um critério espiritual para a entrada do reino dos céus. Uma justiça que vai ultrapassar a justiça dos religiosos e dos profissionais da fé. E isso foi escandaloso naquela época, porque os fariseus eram conhecidos como homens puros. Então, cuidado
quando a gente olha e fala assim, nossa, fulano é tão religioso, é tão perfeitinha, é tão perfeitinho, nossa, fulano, ó, eu quero copiar, eu quero fazer tudo o que essa pessoa faz. Cuidado com essas pessoas, porque você não conhece a vida delas dentro de casa. E essa justiça era uma justiça exterior, uma justiça teatral e uma justiça orgulhosa. Era aquilo que aqueles caras viviam. Tudo tem que ser um teatro, tem que mostrar para todo mundo que eu estou fazendo uma boa obra. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou fazendo isso, porque eu preciso me sentir bem. Quando nós fazemos a justiça de Deus, nós nos sentimos tristes. Sabe por quê? Porque a gente está vendo a carência da humanidade. A gente está vendo a carência do ser humano. Nós estamos vendo a carência no mundo. Nós estamos vendo a destruição acontecendo. E por isso Deus tem nos chamado, nos capacitado para viver essa nova atmosfera da justiça de Deus sobre toda a terra. Então a justiça de Jesus, ela exige, ela é interna e ela é transformadora. Deixa eu falar, a justiça de Deus sobre a tua vida, ela precisa demonstrar o quanto que você está transformada e o quanto que você está transformado. E o quanto você está transformada? E o quanto você está transformado? Quanto nós estamos transformados por meio da palavra? Isso parece pesado para um culto de domingo de celebração. Mas eu preciso encerrar esse ciclo, essa primeira parte do capítulo 5 de Mateus, porque nós falamos das bem-aventuranças, nós falamos das coisas boas do reino, mas Jesus começa a falar sobre a nossa responsabilidade. Se eu quero um mundo mudado, eu preciso mudar. Para você mudar o mundo, você muda a igreja. Para você mudar a igreja, você muda as famílias. Para você mudar as famílias, você muda os casamentos, transforma os casamentos. E se você quer transformar os casamentos, você precisa cuidar dos homens e das mulheres. Não há um outro caminho. Eu não posso dizer para vocês aquilo que não vai acontecer no futuro. Eu não posso enganá-los. O que nós temos pela frente não é um caminho fácil, não é um caminho de flores. É um caminho onde nós seremos abordados, nós seremos questionados e perseguidos. Mas o poder de Deus em nós vai agir assim como agiu na vida do apóstolo Paulo, que trouxe a ele, mesmo preso, alegria e contemplação daquilo que Deus estava fazendo, não só nele, mas em todos aqueles que ele conhecia. Amém, amados? Então é isso que a palavra de Deus faz, ela me transforma, ela me ajuda, ela me auxilia, ela me leva para o lugar onde Deus quer que eu esteja. Essa é a nossa lei, essa é a nossa lei. E aqui está a nossa garantia da vitória, do nosso crescimento, da nossa transformação. Jesus, ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava na lei, e ele nos ensina a observar tudo aquilo que está na palavra e buscar uma vida plena. Romanos 3, versículo 21 e 22, ele está afirmando que essa justiça, ela é pela fé em Jesus Cristo. Ela não é uma justiça que nós conquistamos, mas ela foi recebida pela graça. A graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre você. A graça de Deus está agindo, operando em nós. Porque se você está aqui nesse domingo, nesse lugar, nessa casa, é porque a graça do Senhor te alcançou e permitiu com que você chegasse aqui a esse lugar. Você não merecia estar vivo, eu não merecia estar vivo, mas a graça de Deus que me alcançou, permitiu com que eu estivesse hoje de pé, falando a vocês do amor que devemos ter pela palavra e de como nós devemos cumpri-la para viver uma vida plena. No Brasil ou fora do Brasil. E eu quero concluir dizendo que a igreja precisa voltar a ser a luz da verdade. Cristo cumpriu a lei para que pudéssemos viver uma justiça de verdade.
Mas quando a igreja negocia a verdade, ela vai se afastando do reino que diz representar. E o Brasil não precisa de uma igreja influente, precisa de uma igreja fiel. Não precisa de uma igreja com 50 milhões de seguidores no Instagram, ela precisa de uma igreja fiel. É uma igreja que ama, é uma igreja que conhece, é uma igreja que sabe quem é uma igreja que está disposta, é uma igreja que acredita, é uma igreja que tem esperança, é uma igreja que nenhum tipo de problema que se levanta faz com que ela se paralise, vai fazer ela andar e caminhar, porque o nosso Redentor vive e Ele é o motivo da nossa alegria. Hoje a igreja é chamada não a reformular o evangelho, mas a reformar a nossa vida por meio da palavra. E essa palavra precisa permanecer em nós para sempre. Jesus não veio revogar a lei, Ele veio cumprir. E a igreja não deve esconder essa verdade, mas nós devemos proclamar a verdade em amor, mas com coragem. Amém? Eu preciso pregar o evangelho com amor e coragem. Eu preciso entender que Deus me chamou para anunciar o evangelho com amor e coragem. Eu não sou perfeito, eu não sou alguém que, nossa, eu olho para as pessoas, eu vejo ela tão santa que no dia que morrer eu vou fazer uma imagem sobre ela. Não, não é sobre isso. É como você vai fazer com que as doces palavras do evangelho, com que a palavra de Deus molde o teu caráter, molde a tua vida, molde as tuas ações, para que você possa viver uma vida plena. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3, está dizendo que eu preciso renovar a minha mente, transformar a minha mente para experimentar. Gente, quem quer experimentar, quem quer vivenciar, quem quer entender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, desfrutar no teu trabalho da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, desfrutar no teu relacionamento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, desfrutar dos teus recursos financeiros, seja na boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus nos chamou para desfrutar, Deus nos chamou para conhecer, e nós podemos viver isso quando a minha mente já não é mais a mesma. Jesus está mostrando para aquelas pessoas, gente, estão olhando para esses caras aqui, é tudo bem arrumado. Os fariseus estão tudo bem arrumados, com colar, com pérola, mas se tira aquela roupa ali, tudo doente. Se nós pudermos olhar um raio-x a vida desses caras espiritual, vocês vão ver o quão podre eles são, mas o quão eles precisam parecer estar bem. E hoje a filosofia que nós vivemos é: pareça estar bem, que está tudo certo. Pastor, me dá uma prova disso? É só olhar no Instagram. Quantas pessoas parecem estar bem? Eu conheço muitos que parecem estar bem, usam e abusam da sua exposição de vida, mas em casa estão péssimos. Conheci uma pessoa que era muito influente, é muito influente no Instagram. E quando as eleições americanas teve o ganhador agora, ele fez, assim como muitos outros presidentes, a deportação. E o nome dessa pessoa estava. E o Instagram dessa pessoa falando sobre fé e coragem o tempo inteiro. Você vai ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter coragem. Você tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ter esperança. Quando isso aconteceu, o nome dessa pessoa estava lá na lista para ser deportado. E a pessoa entrou em parafuso, em desespero, vou perder tudo. Ah, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? E aí, nós falamos, agora é a hora de você usar a palavra que você ensina no Instagram. Mas não. O que foi que você usa? Fé, coragem, ousadia, firmeza. Sim ou não é? É. Agora. É o momento de você provar que aquilo que você está ensinando nas redes sociais é de fato aquilo que você vive. Só que o que estava demonstrando que não vivia o que
Ensinava. Mas essa pessoa é miserável, essa pessoa tem que ir para o inferno? Não. Eu estou dizendo para vocês algo que acontece com a vida de cada um de nós. Então, Jesus está dizendo, cuidado com o que você aparenta ser. Porque se você se revela às pessoas um homem ou uma mulher santa, seja até o final. Porque senão, você vai perder o melhor que Deus pode fazer na tua vida. E se tem uma coisa que eu não quero perder, é aquilo que Deus tem para mim. E é por isso que eu faço o que faço, eu decido como eu tenho decidido, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não me canso de fazer o que eu tenho de fazer, porque eu quero estar plenamente satisfeito na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida natural, na minha vida financeira, olhar para a minha vida e falar, eu consegui, eu venci, porque foi difícil, porque foi complicado, teve momentos que eu queria chutar o balde, teve momentos que eu queria chutar a caixa, teve momentos que eu queria abandonar tudo, mas eu permaneci, fui fiel, e hoje eu posso ver a bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida financeira, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, porque eu fui fiel àquela palavra que eu lia e estudava todos os dias. E se tem uma coisa que eu quero pedir para vocês, meus irmãos, leiam as Escrituras. Eu estou pregando sobre Mateus capítulo 5, e aí eu pedi para os irmãos lerem Mateus 5, tanto aqui quanto lá na Barra. E um irmão me ligou essa semana e falou, pastor, estou muito desesperado. Eu falei, o que foi? Que você pediu para eu ler Mateus 5 e tem uma coisa que está acontecendo lá e eu não vivo aquilo que está escrito. E eu estou com muita raiva porque eu não estou conseguindo viver. Eu falei, Ele, então, eu não estou conseguindo, eu não estou sabendo. Eu falei, fala mais. Ele, então, está sendo difícil. Eu falei, como que você pode resolver isso? Eu posso resolver fazendo isso. Eu falei, então você já tem a resposta. Eu não preciso te dar a resposta está na palavra, você já encontrou. Ele, mas é difícil. Eu falei, é difícil fazer isso para todo mundo. Não pense que para mim a vida é fácil, a vida para mim também é difícil. Mas faz, porque se você vencer, a autoridade que Deus vai te dar nesse assunto, vai te trazer ganhos que você não consegue imaginar. Amém? Então leiam a palavra. Leiam as Escrituras Sagradas. Pastor, não sei onde começar. Não tem problema, eu te ajudo. Pega o livro de João e começa a ler o livro de João. Vai lá, João, 1, 2, 3, leia. Você vai entender o que Deus tem para a tua vida. E você vai perceber que o mundo te oferece muitas coisas. E oferece mesmo, não é, gente? Oferece. Mas eu preciso aprender a dizer não. Eu decidi ser um bom filho, eu decidi ser um bom marido, eu decidi ser um bom pai, eu decidi ser um bom discípulo, eu decidi ser um bom pastor, eu decidi ser um bom empregado, eu decidi ser um bom empresário, eu decidi ser um bom nisso, eu decidi, você precisa decidir. Eu decido. E Deus vai me apontar o caminho certo para chegar lá. Amém? Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós estamos aqui nessa casa, nessa noite, e nós colocamos o nosso coração diante de Ti, do Teu altar, reconhecendo o Teu poder sobre cada um de nós. E o quanto nós precisamos observar a Tua palavra, para enfim crescermos à medida em que ela vai nos conduzindo na nossa jornada diária. E que seja, Deus, para nós, com intensidade, a vontade de estudar a Tua palavra, para que tenhamos uma luz sobre aquilo que queremos ver lá na frente. Há homens aqui que querem abrir um negócio, desfrutar das suas riquezas, outros querem se casar, outros querem ter filhos. Eu estou falando de homens e mulheres que têm os seus sonhos, mas muitos acabam perdendo a oportunidade porque não estão
aprendendo com a palavra a forma como vão lidar com as suas vidas diárias. E é por meio da palavra do Senhor que nós vamos ter a luz. Salmo 119 diz: luz para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminhar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminhar é a tua palavra. Você quer andar, você quer chegar nos seus objetivos, você quer alcançar aquilo que você crê que Deus te deu, você só vai viver, você só vai experimentar quando a luz da palavra estiver no teu coração. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pedindo para que os meus irmãos e as minhas irmãs aqui nessa casa decidam encontrar na tua palavra o meio pelo qual eles vão desfrutar da tua graça e da tua misericórdia. E assim eu oro e te agradeço, ó Deus, por tudo isso que nós estamos vivendo e por tudo que nós vamos viver, sejam coisas aparentemente negativas ou as positivas. Eu sei que o Senhor estará conosco todos os dias. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.